Oi, pessoal educativo do Salão Itiquira de Arte Contemporânea. É um prazer para mim estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Estou muito feliz de estar participando, né, de ter sido uma das selecionadas para o salão. E eu estou aqui no meu ateliê para falar um pouquinho sobre a minha trajetória como artista e também mostrar um pouquinho do meu processo para vocês. Então, eu nasci em Salvador, né? Sou soteropolitana, mas já tem alguns anos que eu moro aqui em Brasília. Então, aqui em Brasília, eu fiz a universidade Artes Visuais na Universidade de Brasília, né? E me formei em 2023. Em seguida, eu entrei no mestrado e atualmente eu estou cursando o mestrado de Artes Visuais, também na UNB, né? Então, nesse momento, estou pensando na minha pesquisa, escrevendo a minha dissertação, né? E a minha pesquisa em arte, ela tem como principal matéria, né, atualmente, a pedra, né? E que pedras são essas? São pedras que eu coleto a partir das minhas caminhadas que eu faço, né, em meio à mata, em meio a regiões de desmatamento, né? E eu coleto essas pedras. São pedras que eu percorro principalmente o bioma do Cerrado, né? Por conta de estar imersa nesse ambiente, nesse bioma maravilhoso. E principalmente por aqui, pelo Distrito Federal, mas também já ando circulando aí por outros lugares, por Goiás, por Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, região da Bahia também, né? Que tem esse bioma. Também já fiz trabalhos com pedras coletadas no bioma da Amazônia, né? Então, existe essa coleta que é feita a partir da caminhada. Então, a caminhada é onde começa o meu processo, né? O meu processo de fazer arte é um processo muito ritualístico, né? Então, no momento em que eu vou começar minhas caminhadas, para os lugares onde eu percorro, tem sempre um ritual de entrada, né, nessas matas, nesses lugares, nessas trilhas, né, de conexão mesmo com esses seres que habitam esses lugares. E a partir daí eu percorro também as áreas, né, de desmatamento, áreas que foram em que as pedras foram retiradas do solo para abrir trilhas, para abrir estradas, né? Então são essas pedras que foram jogadas, descartadas de alguma maneira que eu coleto, né? E a partir daí eu trago para o meu ateliê. Então, chegando aqui no ateliê, tem todo um processo de feitura de peles de pedra, que é a matéria que eu trabalho, né, com essas peles de pedra. Que o que são as peles de pedra, né? Então, são camadas finas da pedra que eu retiro mediante o uso de uma cola. Então, aqui eu tenho uma pele de uma pedra que eu coletei na região aqui do Jardim Botânico, né? A história dessa pedra aqui, dessa pele, é uma pedra que foi retirada porque de uma região que eles asfaltaram. Então, eles tiraram essas pedras e estavam jogadas do lado da pista. Então, eu trouxe pro meu ateliê, né? Aqui atrás eu também tenho uma peça que eu estou desenvolvendo também, que é com várias peles de alguns lugares diferentes, né? Então, essa pele de pedra, ela nasceu também de um processo ritualístico, né? Eu estava fazendo uma residência artística aqui no Espaço Vilarejo 21, aqui no Altiplano Leste. Na época eu coletei umas pedras lá por conta de que eram pedras argilosas, e aí o objetivo inicial era fazer tinta, né, a partir dessa argila. E quando eu comecei a lidar com essas pedras, eu comecei a perceber que elas eram lindas demais e que eu queria, elas já eram o próprio suporte. Então eu comecei a experimentar essas pedras, só que elas são muito quebradiças, elas são muito frágeis, né? Então eu comecei a experimentar como que eu poderia utilizá-las da forma como elas são mais puras possíveis. E foi em uma dessas experimentações que nasceu a pele de pedra, né? Que eu passando cola e eu fui retirar
e aí eu vi, nasceu dessa pedra essa pele. E aí, a partir de então, isso foi no ano de 2021, 2022, né? Que eu comecei desde então a trabalhar com peles de pedra, né? Então, meu ateliê, eu tenho pedras de vários lugares e cada história, cada pedra que chega aqui conta uma história do lugar por onde eu fui, né? E do próprio lugar delas, né? Então, aí no Salão Itquira, vocês têm a oportunidade de conhecer 3 esculturas que eu realizei de 3 pedras diferentes, né? Então, a primeira obra, todas as 3 fazem parte de uma série que eu desenvolvi que chama Mistérios, Peles Airadas Dilatadas no Tempo. E cada peça, essa série atualmente tem 8 esculturas, né? E cada escultura tem uma história por conta da pedra de onde ela vem, né? Então, a primeira escultura, né, a primeira obra, que é Mistérios 8, ela traz a história do Altiplano Leste, né, o lugar onde começou minha pesquisa com pedras, e ela está costurada com linhas de sedas de buriti, que são feitas artesanalmente pelo pessoal do quilombo, da comunidade quilombola do Prata, lá do Jalapão. Então, aqui eu tenho algumas dessas linhas, né, de seda de buriti, que são utilizadas para a costura dessa peça, né, de 2 esculturas que estão aí, são costuradas com essa linha. E tem uma que ela foi colada diretamente na estrutura de aço. Então, cada pedra dessa tem uma história, né? A segunda escultura, ela vem de Olhos d'Água. Eu fiz uma residência lá na NACO, né, no Núcleo de Arte Contemporânea de Arte do Centro-Oeste, onde eu coletei essa pedra, e ela faz parte da segunda obra. E na terceira obra é uma pedra de samambaia, que ela traz uma história muito triste, porque foi no dia que teve aquela queimada horrível, ano passado, 2024, que o ar estava muito poluído, aquelas queimadas todas. E eu tive um trabalho de campo com o pessoal da pós-graduação, e naquela região, e essa pedra, que é linda, maravilhosa, eu trouxe ela de lá, dessa área, né, nesse dia. Então, a partir desse meu trabalho é desenvolver, a partir dessas peles de pedra, várias linguagens. Elas podem surgir, depende do meu objetivo no momento. Então, no Salão Itquira, a gente vê 3 esculturas, né? Mas eu também já desenvolvi instalações, objetos, né? Tenho também o meu oráculo. O oráculo você escuta que ele foi feito a partir das primeiras peles de 22 pedras, e esse oráculo ele também é ativado, né? Então é uma obra que ela ganha um corpo com o outro, né? Com o espectador, mas especificamente as obras do Salão Itquira é um convite para que o espectador ele possa circular e ele possa perceber, né? Ela possa perceber as diferenças sutis que existem em cada uma das peles. Então, a costura, né? O que está ali costurando essas peles. Então, são várias peles da mesma pedra costuradas, juntadas sobre uma estrutura. A forma delas surgiu a partir de uma dança, então não foi uma forma pensada, planejada antes. Na verdade, a estrutura de aço delas, para chegar nessa forma que vocês estão vendo aí. Antes, eu fiz uma dança com essa estrutura de aço, e aí, a partir dessa dança, foi formando esses corpos. Então, eles são corpos que são informes, não buscam ter, apesar de que algumas pessoas veem, né, outros elementos da natureza, né, como conchas, como casulos, né, mas a intenção é que é uma peça mais informe mesmo.
Então é isso, eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que vocês queiram, tá? E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo.